queria fazer uma injeção de corrente. Ele só tinha à sua disposição uma maleta monofásica. E eu consigo testar uma função 51, uma função 50, uma 50N, uma 51N com maleta monofásica? Tranquilamente. Tá? Porém, você tem que ter algumas maldades se você tem outras proteções operando. A gente vai entender muito bem sobre isso aqui. Tá? Então vamos lá, gente. O que acontece? Basicamente, o que é isso daqui? Né? O que ele tinha inserido no relé de proteção? Ele tinha lá a função 51, ok, parametrizado no relé de proteção, e ele tinha a função 50, parametrizado no relé, sobrecorrente temporizada, sobrecorrente instantânea, tá? Isso estava ajustado no relé. E aí ele falou comigo, Hilton, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu vou injetar em um canal da maleta e vou ver qual que é o valor que está dando. E aí o que ele fez? Ele tinha ajustado no relé 50 amperes de corrente de partida, ou seja, a partir de 50 amperes que o relé vai entender que existe um defeito no sistema e aí ele vai operar. Só que ele queria colocar uma corrente de teste, 20 amperes, menor que a corrente de partida, para ele ver se o relé estava efetivamente operando. Então o que ele fez, né? Se você ver aqui na filmagem que ele mandou, ó, ele fez uma conexão aqui no relé, ó, tá a mão dele aqui, ó. Então o que a gente tem aqui no relé? A gente tem aqui esse par aqui, ó. Isso aqui são o par de sensores da fase A do relé. Esse outro par aqui, ó, é o par de sensores da fase B do relé, tá? Esse outro par de sensores aqui, ó, de terminais, é o par do sensor da fase C. E esse último parzinho aqui é o de neutro do relé de proteção, tá? Então, o que ele fez? Ele injetou corrente aqui e coletou a corrente aqui. Ou seja, ele injetou corrente só no canal da fase B para ele testar B. E qual que era a ideia dele? Ele ia testar A, depois B, depois C, depois neutro. E aí, claro, cada uma ia ter que operar respectivamente com base na curva que estava ajustada no relé de proteção, tá? Então, aí ele falou assim, pô, Hilton, aí o relé estava ajustado 50, então ele ajustou, por exemplo, 50 amperes no relé, amperes foi ajustado, então a partir depois de 50, a curva vai normal e o relé opera ou não. Só que ele falou o seguinte, ó, vou injetar 20 amperes com a maleta, tá? 20 amperes, se eu usar valores secundários, lá no caso dele, ele estava injetando 1 ampere. Por quê? O TC dele lá era a relação 20 para 1, ou seja, ele ajustou um TC de 100 para 5 no relé de proteção dele. Então ele estava injetando efetivamente 1 ampere na traseira do relé, na fase B, que correspondia em valores primários a 20 amperes, ou seja, ele injetou 1 ampere, o relé está valendo 20 por causa do TC. Até aí tudo certo. Era para o relé operar ou não era para o relé de proteção operar nesse caso? Não era, gente. Ele está injetando uma corrente inferior à corrente de partida que estava ajustada, tá? Então, não era para o relé operar. E aí o relé de proteção estava operando. Então, ele injetava 20, estava abaixo de 50 amperes, o relé operava. E aí, cara, tem uma peculiaridade que esse relé estava sendo aplicado em uma usina, né? Então, vamos pegar aqui. Aí, o que eu falei com ele? Faz o seguinte, me manda... Aí, qual que é o diagnóstico do problema de um relé estar operando, gente? A primeira coisa que você vai verificar quando o relé está operando é o seguinte, por que ele está operando? Qual foi a função que operou? Né? E para eu ter acesso a essa informação, muitas das vezes no local, é ruim. Então o que eu fiz para ele? Eu falei, ó, me manda a oscilografia. O que é a oscilografia? O relé, se você configura ele adequadamente, quando ocorre um evento de trip, que é o quê? De abertura, de operação, o relé ele faz um registro de todos os fasores e senoides de corrente e tensão para você. E faz também o monitoramento de todas as funções que operaram, as saídas binárias que operaram, e você consegue ter uma visão geral do relé no momento do defeito. Eu falei com ele, me manda isso daqui. Foi quando a gente obteve o seguinte gráfico aqui, gente, ó, que é a oscilografia do relé de proteção.